A paz do Senhor para todos os irmãos. Amada igreja, abramos nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quero que você acompanhe na sua Bíblia aí, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas. Eu vou fazer a leitura desta carta utilizando a nova versão transformadora, a Bíblia na nossa nova versão transformadora. Acompanhe. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente, como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhe deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Glória a Deus. Podem tomar o vosso assento. Louvado seja Deus por sua vida, pela oportunidade que você tem de sentar neste banco, nessas cadeiras, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou meio que tremendo diante da responsabilidade que pesa sobre o meu ombro, no que tange a Igreja de Cristo Jesus. Uma responsabilidade muito séria no compartilhar a palavra do Senhor. Não estou diante de amigos, de conhecido, mas a palavra está sendo anunciada diante de pessoas que precisam tomar uma decisão, e essa decisão vai refletir na eternidade. Ou a eternidade com Cristo Jesus, ou a eternidade longe de Cristo Jesus. Uma palavra mal colocada, ou algo deixado de passar para a igreja, impacta diretamente na decisão de cada um. Irmãos, nós estamos vivendo os dias a qual requer de nós conhecimento muito mais, muito além das coisas básicas que muitos crentes julgam-se necessário o suficiente. A vida das nossas famílias, a nossa própria vida e a nossa salvação está em jogo. A salvação de crentes, líderes, estão em jogo. E nos últimos tempos, nos últimos anos, nas últimas décadas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo vem sofrendo um forte ataque, desapercebido por grande parte da cristandade. Eu, antes de falar o assunto que tenho que falar com os irmãos, eu quero fazer
um comentário sobre o que o apóstolo Paulo está mencionando nessa carta ao Gálatas, porque o contexto desta carta aqui tem tudo a ver com o que a igreja está sofrendo nos dias atuais. O primeiro ponto que eu quero observar aqui com os irmãos, e para isso vai ser necessário ir além da carta aos Gálatas, é o estado de espírito, o emocional do apóstolo Paulo a escrever esta carta. E logo na introdução, você consegue extrair como está o coração do apóstolo de Jesus Cristo. Diferente, e eu deixei anotado aqui para nós ganharmos tempo, diferente da introdução de todas as cartas paulinas para as demais igrejas. Se você olhar o contexto da saudação que o apóstolo Paulo dá à igreja de Gálatas, você vai perceber como está o espírito do apóstolo Paulo. Observamos a maneira que o apóstolo Paulo saúda a igreja de Romanos. Primeiramente, dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé. Olha o tom elogioso que o apóstolo Paulo dá à igreja de Romano, que a fé que eles têm está sendo testemunhado por todos. A igreja de Corinto, eu peguei a primeira saudação, mas você pode também a saudação da segunda carta. Olha a maneira que ele saúda a igreja de Corinto: sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo, um coração grato, dando graças a Deus pela igreja de Corinto. Olha a saudação que o apóstolo Paulo faz à igreja de Efésio: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A igreja de Filipenses, ele diz assim: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A igreja de Colossenses, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aos santos irmãos. Olha como o apóstolo se refere aos irmãos da igreja de Colosso ou de Colossense. A igreja de Tessalonicense: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. As cartas pastorais, olha a maneira que o apóstolo Paulo aliás, ainda a segunda carta à igreja de Tessalonicense, o apóstolo Paulo diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é justo. E na carta pastorais, a carta a Timóteo, olha como ele se refere na primeira carta: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. A segunda carta a Timóteo, meu filho amado, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. A Tito, meu filho, segundo a fé comum. E a Filemão, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Se você observar as saudações que o apóstolo Paulo, a maneira que ele se apresenta nas cartas às igrejas e nas cartas pastorais aos obreiros,
a maneira que ele sauda, um tom elogioso. Mas quando você vai para a saudação do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, olha como é a saudação logo já de início. Maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele começa a saudação como que se fosse com o pé na porta. Já chega na sua introdução na carta, na saudação, já chamando a atenção da igreja situada na Galácia. Ao observarmos, nós observamos que parece que o apóstolo Paulo ele está bravo com a igreja da Galácia. Não é uma igreja específica. Corinto era uma igreja, né? A cidade de Corinto. A Galácia era uma região. Essa provavelmente uma carta circular, que pegou várias igrejas. E por que o apóstolo Paulo está com esse coração tão pesado com a igreja da Galácia? A igreja da Galácia, irmãos, ela iniciou, os tempos iniciais dessa igreja na Galácia, foi uma verdadeira primavera espiritual. Se você observar, no capítulo 4, versículo 13, esta igreja recebeu o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava enfermo. Mas o que estava acontecendo na igreja, e é desse ponto que nós vamos nos extrair. Primeiro, a igreja, ela estava passando por confusão, havia confusão dentro da igreja. No seu início, eles eram comparados como atletas, corriam bem. O início da fé da igreja da Galácia foi de chamar a atenção. Provavelmente não houve problema no início da fé na igreja da Galácia, porque ainda não havia o partido dos judaístas. Esses homens que seguiam os passos do apóstolo Paulo, por onde o apóstolo Paulo passava, vinham uma outra equipe, outros irmãos, a qual pervertia o evangelho apregoado pelo apóstolo Paulo. No início ainda nós não tínhamos esse distúrbio no meio da igreja da Galácia, mas isso não demorou para acontecer. E se nós formos fazer uma análise dentro da carta de Gálatas, estes irmãos que perturbavam a fé dos novos convertidos chegaram também à Galácia. E isto foi como um choque térmico para o apóstolo Paulo. Ele expressa aqui no capítulo 1, versículo 6, estou admirado de vocês estarem abandonando depressa, abandonando a fé, mudando. É este assunto que eu quero abordar, um outro evangelho que está nos nossos dias. Era uma comunidade, era uma igreja que recebeu o evangelho, mas o evangelho que havia recebido não era o evangelho que eles estavam vivendo. Continuando, então esses acusadores, esses que vinham logo atrás do apóstolo Paulo, aqui o apóstolo Paulo não identifica quem são esses. Provavelmente não foi nascido no meio deles, pregadores itinerantes, que vinham após o apóstolo Paulo. E olha, capítulo 1, versículo 7, eles proclamavam o evangelho, mas eles pervertiam, ou seja, eles privavam do sentido correto do evangelho. Eles perturbavam os gálatas,
Ou seja, tornava os gálatas inseguros em termos doutrinários, porque a partir de ter recebido um evangelho com a base em Cristo, esses irmãos, esses pregadores itinerantes, vinham e queriam que os gálatas agora também seguissem a ordem dos judaizantes. Eles impedem a bela corrida dos gálatas, tirando-lhe totalmente o equilíbrio. Eles, 5 e 8, eles persuadem, constrangem os cristãos da Galácia. Eles tentam afastar a igreja da Galácia, isolá-los do apóstolo Paulo, desligando da sua obra missionária. Incitam a rebeldia. Era contra isso, irmãos, que o apóstolo Paulo estava estarrecido. A partir do que a igreja recebeu um verdadeiro evangelho, de repente, ouvindo conselhos, logo o primeiro texto que nós lemos, houve conselho dos ímpios, sentar na roda dos escarnecedores, dando atenção a todas as vozes, a todas as ideologias. Eles haviam se descaracterizado como verdadeiros cristãos. Como eu mencionei, quem são esses adversários do apóstolo Paulo? São agitadores que vinham após ele. O apóstolo Paulo, ele já havia enfrentado esses agitadores. Se você depois lê Atos, capítulo 15, versículo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo teve problema com esses em Antioquia. Mas qual era a intenção deles? Qual era a intenção desses homens? Havia 3 investidas contra a igreja da Galácia. E eu não vou entrar nos detalhes das três intenções. Eu quero apenas abordar mais a primeira linha aqui, a primeira investida, a direção da primeira investida contra a igreja da Galácia. Os judaístas, eles queriam tirar a autoridade do apóstolo Paulo enquanto apóstolo de Jesus Cristo, tornando meio que nebulosa a sua relação com os primeiros apóstolos, colocando em dúvida se foi realmente chamado como apóstolo de Cristo Jesus. Afirmações impensadas eram ditas contra o apóstolo Paulo, ou até mesmo difamações. Ou seja, queria atacar a honra do apóstolo Paulo, tirar as credenciais do apóstolo Paulo. E a segunda linha do ataque, esses judaístas, eles combatiam ferrenhamente a liberdade frente à lei trazida pelo Evangelho. Não, tem que ficar na lei. Era esse novo Evangelho que o apóstolo Paulo estava estarrecido, que a igreja da Galácia havia já abandonado a verdadeira, aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Irmãos, e é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre esse outro evangelho. O nosso contexto também não está diferente. Nós estamos num contexto de um outro evangelho, apregoado como evangelho, mas pervertido na sua essência.
É um evangelho de Cristo sem Cristo. É um evangelho adaptado, moldado conforme a vontade do cliente, a gosto. Do jeito que você gosta do evangelho, assim vai ser entregue para você. Um grande perigo, irmãos, nós estamos vendo como a nossa nação está abalada e totalmente dividida. Uma divisão que tomou todas as áreas, todos os segmentos, não poupou ninguém, não poupou ministério pastoral, não poupou denominações evangélicas, não poupou família, não poupou amizade, uma divisão que tomou conta na nossa nação, onde o crente é convocado a se posicionar também. Existem duas grandes linhas, duas grandes ideologias hoje, o progressismo e o conservadorismo, que estão em alta. Há uma divisão clara. Amigos deixaram de se sentar junto por causa da posição ideológica, posição política. Mas eu não vou seguir para este caminho. O caminho que eu quero observar com a igreja é o progressismo. Mas eu não vou para a área política. É esse veneno que está dentro da igreja de Cristo Jesus. Isto é um cavalo de Troia. Todo mundo conhece a história do cavalo de Troia, que vem como um presente bonito para dentro da igreja. Uma vez instalado dentro da igreja, dissemina ataques fulminantes que destrói a igreja. E a igreja, ela está sendo destruída por causa desse outro evangelho, o evangelho progressista. E você vai entender um pouco mais sobre o que eu desejo falar. Primeiro eu preciso fazer essa definição, e eu vou utilizar a definição que você pode jogar no Wikipedia. É simples, mas você pode puxar lá. Progressismo refere-se a um conjunto de doutrina filosófica, ética e econômica, baseado na ideia de que o progresso, entendido como avanço científico, tecnológico, econômico e social, é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Ou seja, pelo caminho do progressismo, o homem vai ser melhor. Pelo caminho do progressismo, a sociedade vai ser melhor. Ou seja, explicando melhor, a solução do problema da sociedade está no progresso. E quais são essas ferramentas que se utiliza para que a sociedade melhora, chega a esse avanço contínuo? É a ciência, a tecnologia, o meio econômico e o meio social. Se a sociedade prestar atenção nisso, investir nisso, ela vai progredir. Não está faltando alguma coisa, não tem alguma coisa diferente aqui? Primeiro que pode vir alguma coisa boa do coração do homem. O homem já é mau. A maldade já vem do coração do homem. Pode juntar milhões de homens
e ainda assim não vai resolver o problema da sociedade, porque todos esses homens têm uma raiz de maldade no seu coração. Tem uma outra definição, eu também anotei aqui. Isso aqui de uma igreja abertamente progressista. E a definição deles é a seguinte: definição desta igreja progressista. Cristianismo progressismo é o nome dado a um movimento do cristianismo protestante contemporâneo, caracterizado pela disposição de questionar a tradição, aceitar a diversidade humana, incluindo a aceitação de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transgênero e assim em diante, e pela forte ênfase na justiça social. Sobre esse ponto, eu vou trabalhar melhor sobre esta igreja, eu vou trabalhar melhor na quarta-feira. Mas voltamos aqui, irmãos, a igreja, ela está irreconhecível. A igreja atual não é a mesma igreja que eu testemunhei na minha infância e parte da minha juventude. Hoje, a líder de jovens, com um olhar até triste, porque os jovens não estavam para ensaiar, para cantar ao Senhor. Não estava aqui a mocidade, no horário marcado. Conversava com a minha esposa, a falta de responsabilidade desta geração com o que é santo, com o que é sagrado. O descompromisso da área masculina dos homens, mas as mulheres não ficam atrás. A obra de Deus é se dar tempo para fazer. É triste, irmão Fabiola. Comentava com o presbítero Diego, a mensagem a qual nós ministramos na quarta-feira dá muito bem para mudar. Deixa eu abrir aqui, já abri em cima. Na quarta-feira, a maioria, muitos daqui não estavam. Ministramos sobre Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore, está alguém contente? Cante louvores. Eu falei, deu uma vontade de inverter esse versículo e adaptar a realidade da igreja. Está alguém entre vós aflito? Mande um nome para a igreja, escreve o nome no caderno de oração. Está alguém entre vós contente? Vá para o shopping, vá fazer festa. Dá para adaptar. É a realidade, irmãos. É de assustar o que nós estamos testemunhando de uma igreja. Eu não estou falando apenas aqui da nossa igreja, eu estou num cenário mais aberto da igreja brasileira. Porque esse veneno que a igreja brasileira está passando já matou a igreja europeia. Já está disseminando a igreja americana, nas Américas. Grande celeiro de missionários, a igreja americana. E esse veneno está dentro das igrejas brasileiras, irmã Graça. Começa pelo liberalismo, uma igreja liberal, progressiva, abortista. Ah, pastor, você está indo longe demais. Eu quero provar para você que não. Irmãos, todo mundo já ouviu isso que eu vou falar. Como que se cozinha um sapo? Você não põe um sapo na água quente, porque ao colocar ele na água quente, ele vai pular. Mas se põe um sapo na água fria, e devagarzinho você vai aumentando o fogo, vai colocando lenha, a água vai fervendo, o sapo morre,
tranquilo ali, sem perceber que está sendo cozinhado. Exatamente o que esse evangelho liberal tem feito com a igreja. Esse outro evangelho tem feito. Com o passar dos tempos, certas práticas, certas ideologias foram se instalando no meio da igreja, ao ponto que hoje já não há mais controle sobre a promiscuidade, a perversidade, já não há mais controle, irmãos, um caráter distorcido, aberto dos crentes, totalmente avesso à santidade cristã, aos princípios bíblicos. Mas isso não está acontecendo agora, não é uma ideologia que começou agora. O liberalismo não começou agora, irmãos. No meio das mulheres, clamando pela falta de modéstia, os direitos dos penduricários, das pinturas, das vestimentas sem modéstia, que nada tem a ver com a modéstia recomendado pelas Escrituras. Isso foi um grande embate no meio das igrejas, mas se instalou e hoje nem se toca mais, porque já foi aceito. O liberalismo não faz isso. Depois de uma vez que a prática está no meio, ela torna-se normal. O liberalismo teológico entrou nas faculdades, berço de formação, nos seminários, berço de formação dos líderes cristãos, e arrasou, está arrasando todas aquelas faculdades, e são a maioria hoje em nosso país, uma doutrina teológica liberal, pautada conforme as regras do MEC, ou não tem um certificado, se não está no seminário que eu estudei, tinha lá um salão, a qual antigamente era chamado de capela. Antigamente, o poder de Deus caía dentro daquela capela. Na quarta-feira era aberto ao público externo, para que assistissem ao culto naquela capela. E ali surgiu grandes líderes da nossa nação, grandes pregadores, evangelistas, conferencistas. Eu estudei aqui no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, aqui em Pinda, berço, Idecaçu Takayama, vários editores da Fiel, vários editores da CPAD, formado aqui. Tinha ali uma capela, onde alguém estava desesperado espiritualmente, ia lá e passava horas falando com Deus. Entrou o MEC. Isso aqui não pode ser chamado de capela, isso aqui é auditório. Tirou Deus daquele lugar onde era buscada a face de Deus. Eu tive a oportunidade, eu fui funcionário deste instituto, e às vezes no meu horário de almoço, eu ia lá, prostava o meu joelho para orar. Esse liberalismo teológico, ele está arrasando o berço da formação dos líderes que vão estar diante da igreja. Mas não para por aí, o sapo ainda está na água morna, e vai continuando a aquecer. Uma outra pauta que depois começou a bater muito forte, o divórcio, a liberação do divórcio.
até que começou a ser assimilado pelos pastores, e achou também no coração de muitos líderes que já está 4.2, 5.0, 6.2, está na hora de trocar para uma, com menos quilômetro rodado. E muitos pastores também adaptaram isso. Hoje, tornou-se uma prática comum, mas nunca normal, nunca uma prática bíblica. Porque Deus odeia o divórcio. Leia Malaquias 2:16. O fato dos homens estar aceitando, isso já foi assimilado como normal no meio do povo de Deus. E se eu fizesse uma pergunta para você, você tem desejo ou quer seguir algo que Deus odeia? Não, pastor. Mas a assimilação desses pontos, irmãos, é a igreja atual. Agora, um outro movimento que está fazendo de tudo para que a igreja já está assimilando isso, é o movimento do homossexualismo no meio dos cristãos. E já é defendido aberto. Já é defendido aberto isso aí. Usa no pretexto, Deus é amor. Irmãos, desculpem, enquanto a igreja viver afastada da escola bíblica dominical, enquanto os irmãos viverem rejeitando culto de ensino, os irmãos vão viver controlados por essas ideologias. Uma igreja que pega um ponto só proposto por esse evangelho diferente e começa a defender. Mas não para por aí. Cada ponto desses que eu estou falando, irmãos, é uma bandeira que está sendo derrubada no meio da igreja. Cada ponto desse. Mas o propósito é derrubar Jeová em si. O Senhor é a nossa bandeira. Sempre a igreja perceber, irmã Graça, a bandeira de Cristo está sendo arriada, está sendo abaixada. Professor presbítero Diego, não abaixe a bandeira do ensino. Missionária Isabel, não abaixe a bandeira da oração. Não vamos abaixar a bandeira do jejum, não vamos abaixar a bandeira da santificação, não vamos abaixar a bandeira que pecado é pecado, porque esse novo evangelho está fazendo com que essas bandeiras caiam. Uma outra bandeira agora completa um ano de um caso que chocou o Brasil e foi motivo de repercussão na imprensa internacional. Lembram daquela menina de 10 anos que foi abusada pelo tio até a ponto de se engravidar? E entrou num grande debate na mídia sobre o aborto. Essa é uma outra pauta que está dentro da igreja, influenciada pelo esse evangelho progressista. Pasme, faz exatamente um ano, foi o mês de agosto de 2020. Essa ideia de assimilar o aborto, meu corpo, minha regra, você já sabe de quem são essas bandeiras, né? Houve
um grande protesto de cristão na porta do hospital. Esse caso aconteceu no Espírito Santo. E se não me falha a memória, a operação acho que foi em Pernambuco, eu não me recordo qual local, mas naquele hospital houve um grande protesto contra o aborto. As pessoas estavam gritando assim: não mate a criança dentro da criança. Daí eu fui pesquisar. Houve posicionamento evangélico. Houve posicionamento evangélico, adivinha contra quem? Contra os fanáticos religiosos que estavam protestando contra o aborto. É isso mesmo. Notas de associações evangélicas, eu até anotei aqui, entidades evangélicas, Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Eles estavam condenando aqueles que estavam levantando a bandeira não ao aborto. E sabe como estava se referindo a você que pensa contra o aborto? Fanático religioso. É assim, os temas bíblicos que você defende é visto lá fora fanatismo religioso. Esta igreja, irmãos, está irreconhecível. O ecumenismo dentro da igreja. Eu vi um de meus amigos e companheiro de seminário, e uma foto me chamou muita atenção, sentado com líderes de várias outras religiões. Agora não é pregar o evangelho, e esse tema eu vou tratar na quarta-feira. É diálogo interreligioso. Nós não podemos criticar. Para isso, irmãos, eu trouxe um material aqui. É um artigo do pastor Frank Ferreira. E eu quero pontuar esse artigo, o pastor Frank Ferreira, ele publicou no jornal A Gazeta do Povo. E eu gostaria de passar alguns pontos que o pastor Frank Ferreira fala sobre a infiltração da igreja progressista no meio da igreja cristã. Ele começa introduzindo um artigo com uma frase de Agostinho de Hipona, que diz assim: se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita que não gosta, não é o evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Agostinho de Hipona. Estes cristãos progressistas se notabilizam na atualidade por entenderem que a graça que salvará o mundo será dos excluídos e das minorias. Eles dão status de dogma a temas como o estabelecimento de novos conceitos de família a partir da união homoafetiva, aborto, maioridade penal, e além de todo tipo de estatismo. Mas a defesa, evidentemente, desses temas é sinal de um mal maior. Parece que esses cristãos progressistas têm reinterpretado profundamente a fé cristã, tornando algo amorfo ou fora dos moldes cristãos, tornando totalmente distinto daquilo que se pode
receber como revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Olha o que o pastor Frank Ferreira, ele pontua aqui sobre os cristãos progressistas, né? O que as linhas gerais dessa crença. Primeiro, eles repudiam a Bíblia como palavra de Deus inspirada e infalível. O assunto é, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Você sabia que este assunto já foi debatido aqui na Escola Bíblica Dominical? E você nem participou? O fato de você não conhecer alguns pontos, não significa que você é inocente, apenas que você é negligente. E o seu desconhecimento não te livra do inferno. Errais por não conhecer as Escrituras. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Essa ideologia, esse ponto, já está dentro da igreja. Já tem pastores que defendem isso no púlpito. Um grande líder que eu admirava e seguia, repercutiu na mídia. Ele diz, a Bíblia precisa ser atualizada. Um grande líder. Não é de uma igreja pentecostal, não, tirando todos os preconceitos ainda que essas pessoas têm contra os pentecostais. É de uma igreja tradicional, batista. E ele diz, a Bíblia precisa ser atualizada. Olha outro ponto dessa linha progressista. Falam da irrelevância da Trindade ou defendem o teísmo aberto. São indiferentes aos ensinos sobre pecado original e pessoal e a salvação pela graça. São pontos da fé que estão sendo atacados. O sapo está cozinhando. Só para você entender. Tem muitas pessoas pregando aí, não sabem o que estão falando. Repudiam o nascimento virginal de Cristo, Jesus, repudiam seu sacrifício expiatório e substitutivo na cruz e a sua ressurreição corporal. Todas as bases do cristianismo estão sendo atacadas. Rejeitam todo e qualquer milagre ou sinal divino. Para tudo tem uma explicação científica. O presbítero Diego me lembrou aliás, me ensinou que essa visão não é algo de agora, já está desde os desenhos animados. E passa desapercebido. No Scooby-Doo existe algo misterioso, mas no final da história a ciência tem uma explicação. Não existe nada misterioso. Aquela personagem, né? Como é que é o nome dela? A que tem um óculos? Thelma? Velma. A cientista do grupo. Ela que no final vai mostrar que você está acreditando em milagre que não existe, algo sobrenatural, algo misterioso que não existe. Irmãos, os milagres bíblicos estão sendo questionados por este evangelho diferente. Sempre tem uma explicação. Alguns textos da Bíblia Sagrada, eu comecei a acreditar também nisso. Eu louvo a Deus pelo amor que Ele tem a essa congregação. Que Deus não deixou crescer assim que saiu da faculdade. Que Deus cortou as raizinhas, deu tempo. Às vezes nós queremos, porque todo seminarista sai, né, disposto, agora eu vou revolucionar a igreja. E olha quanto tempo faz que eu já saí em 2015, 2016, foi uma enrolação.
Eu ouvia na faculdade e comecei a acreditar nisso também, irmãos. Que tem trechos da Bíblia Sagrada que não é inspirado. Não diga que você não vai fazer isso, que você é levado. Se você não estiver em constante intimidade com Deus, lendo e examinando as Escrituras, você vai cair nisso aí, você é a próxima vítima, se não já for a vítima da vez. Outro ponto, são críticos da igreja ou estão desigrejados. O que tem de irmãos que posicionar agora, os mais ferrenhos críticos evangélicos estão dentro da igreja. Esse caminho do progressismo, ele leva ao ateísmo. Irmãos que seguiram esse caminho, eu falo, porque sem saber, irmãos, eu já estava dominado por isso aqui, sem saber. E não se escandalize não, porque eu continuava no meio da igreja e também ninguém percebia isso. A ponto, logo, a gente também já não é mais criança, não é mais moleque na fé também, desculpa usar o termo, né? Esse termo infantil, para acreditar que todo o movimento é o Espírito Santo trabalhando. Mas o ceticismo, se ele acha uma pequena brecha, ele se aprofunda, a ponto de questionar todas as manifestações divinas. Hoje ainda, né, a gente é um pouco mais alerta, esse eis meu servo, essas profecias a gente tem um pé atrás. Profeta que não tem intimidade com Deus, profeta que não participa de culto de ensino, de escola bíblica dominical, não evidencia o fruto do Espírito Santo na sua vida, e de repente profetizando aí. Mas não é essa a questão, a gente é crítico quanto de quem a gente ouve, né, certas profetadas. Mas a questão não é só essa, a questão é que até dos profetas realmente, até da palavra de Deus, a gente torna cético, torna um crítico. Ou uma outra linha aceita e defendida e divulgada dos desigrejados. Não precisa de pastores, não precisa de liderança, não preciso de frequentar a igreja, vou quando sobra tempo. O que tem de crentes envolvidos, mas você não sabe, porque é sorrateiro. Não chegou lá e colocou uma placa na sua porta, este é um evangelho progressista, apesar que está escancarado hoje. Tem igreja já denominada isso mesmo, mas isso entrou no meio das igrejas pentecostais, entrou no meio das igrejas tradicionais, da igreja de linhas calvinista, arminiana, de igreja adventista, da igreja católica, está em todas as linhas de igreja, esse progressismo, esse evangelho socialista, comunista, infernista, diabólico, satânico. Os desigrejados são indiferentes ou abandonaram qualquer crença na segunda vinda de Cristo. Quanto tempo faz que você não se preocupa mais com a volta de Cristo? Só lembra disso na igreja. Só aqui. E sem medo, sem temor, sem pavor, sem se estremecer, sem nada disso. Quando fala, não te arrepia nada. É tão natural. Porque a igreja quer o melhor de Deus aqui na terra. Eu vou fazer, vai acontecer, eu vou ver o melhor de Deus. É o reino de Deus instalado na terra. Irmãos,
Parece que é algo que não vai acontecer, mas eu, lendo esses materiais, eu estou ainda só no comecinho, irmãos. São 3 páginas de apenas um artigo. Eu me identifiquei dentro disso aqui em vários pontos. Eu vi dentro disso aqui, nesse ponto específico aqui, são indiferentes ou abandonaram qualquer crença na segunda vida de Cristo Jesus. No meu momento de seminário, eu fui apresentado a missão integral. Até teve um dos líderes da missão integral, teve aqui numa grande denominação na cidade, e os seminaristas foram todos convidados para apoiar, e todo mundo foram sorrindo, igualzinho cordeirinhos para o matadouro. E muitos nunca mais voltaram dessa linha, porque reafirmaram que eles gostavam. Louvado seja Deus, que Deus ama este ministério, e eu fui resgatado dessa linha. São indiferentes à volta de Jesus. Qual que era o meu ponto também? Temos que preocupar com a ação social, com outros temas. Jesus vai voltar, eu não tenho que preocupar com isso. Não quer voltar, eu tenho que estar pronto, eu vou subir. Eu tenho que nem ficar falando nisso. Irmãos, hoje eu fiz uma correção sobre uma frase que eu sempre citei. Eu fiz diante da Escola Bíblica Dominical. E eu preciso pontuar isso diante dos irmãos. Eu sempre usei num contexto de um cônjuge que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer se converter à palavra de Deus. E eu sempre usei uma frase de Francisco de Assis. E essa frase diz: pregue o evangelho, se necessário use palavras. É uma frase bonita. Mas não é o que a Escritura diz para mim fazer. Ide pregai. Ide fazer discípulo. Anuncie. Porque até mesmo o evangelho não é pregado só para salvação, é pregado também para que todos sejam indesculpáveis diante de Deus. Você acha que eu estou aqui pregando só para você ser salvo? Você acha que Deus me colocou aqui só para pregar e para você ser salvo? Não, aqui tem muitos que quando chegar diante de Deus, você é indesculpável. Ouviram, mas não quiseram receber. Ah, pastor, de onde o senhor tirou isso? Vai ler o profeta Isaías. Vai ver o profeta Isaías. Anuncia do Messias. Quando o Messias viesse no seu ministério terreno, que o evangelho seria apregoado. E quantos não ouviram o evangelho e não se arrependeram? Irmãos, eu convido os irmãos para vir na quarta-feira. Mas é como, desculpa, acho que aqui eu estou igual o apóstolo Paulo aqui no coração que ele escreve a carta de Gálatas. Admirado, perplexo, estarrecido. Porque eu vou fazer o convite aqui, e muitos vão pegar essa semente e vão dizer assim: quarta-feira? Não, quarta-feira não. Quarta-feira tem... Deixa para lá. Você sabe que tem quarta-feira. Não vou ficar pontuando o que você tem na quarta-feira. Mas uma coisa eu sei que tem e você não está fazendo. Você não está se alimentando da palavra na quarta-feira. As crianças da igreja conhecem Gênesis. Crente, 40, 50 anos, não conhece Gênesis. Paulinho está com quantos anos? 4 anos. Pergunta que o presbítero faz aqui, o Paulinho responde da Bíblia. É indiferente, né? Eu estou convidando você, irmãos, tem assunto para nós encerrarmos na quarta-feira e dar continuidade. O fato de você não saber não te faz inocente, não te faz indesculpável diante de Deus. O convite está aberto, se esforce, ganhe a vida.
Seja homem rico, mulher próspera, e não tenha Cristo Jesus, você vai com toda a sua riqueza viver a eternidade no inferno, afastado de Cristo Jesus. Eu disse a um jovem, falei, filho, não vai te acrescentar nenhum privilégio você trabalhar na hora que é de você cultuar a Deus. Faça um propósito com Deus. Deus, esta hora eu não vou atender meus clientes, esta hora eu vou cultuar ao Senhor, e Deus vai te honrar durante a semana, mandando o dobro de cliente que você atende. Quarta-feira, irmãos. Quem quer saber o que está acontecendo com a igreja progressista, esta igreja que está no meio de nós, pregando esse evangelho que está alimentando, há veneno na panela. Eu quero encerrar, eu não vou liberar você para ir triste para sua casa, também não vou aguçar o seu ego também não. Eu quero convidar você para colocar-se em pé, e nós vamos fazer uma oração, irmãos. O mundo pode estar sendo tragado por Satanás, mas eu quero que você ore por você, para que Deus traga ao seu coração um avivamento. Avivamento é um despertar, é um acordar, é um choque 220. Vamos orar, irmãos, abre os olhos. Eu quero, se Deus tocar a trombeta, eu quero ver a minha esposa, o meu filho, quero ver o presbítero da igreja, a sua esposa, seu filho, os irmãos da igreja com